ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas e infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com a médica Lisa Vicente, ginecologista obstetra, especialista em sexologia e autora e, enfim, Dancing Queen, também tem que estar aqui. Antes de mais, um comentário ao áudio da Tânia Graça, a quem eu agradeço o áudio. Então, antes da resposta à pergunta... Tânia, muito obrigado. Eu conheço a Tânia já do trabalho da Tânia, pronto, e tive o prazer de a conhecer pessoalmente e conversarmos e depois fazermos várias coisas juntas. Aliás, eu convidei a Tânia para apresentar o meu livro A Revolução da Menopausa, em nome da admiração que eu tenho pelo trabalho dela. Verdade, eu estava lá. E... sim, eu abracei-a porque assim eu vi passar a Tânia, eu estava sentada numa esplanada e fui a correr abraçá-la. E tu és muito dos abraços. Eu sou uma mulher de abraços. Gosto disso. Apanhar pelo meio, não Sim. é? Muito bem. E ela lança aqui esta bela pergunta, que tem muito por onde desenvolver, que é: que batalhas tiveste de enfrentar neste teu longo caminho? E batalhas internas e externas, não é? Porque muitas vezes temos os nossos próprios preconceitos. Acho que é valioso também colocarmos-nos na equação, que tiveste que enfrentar na classe médica, na sociedade, para defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, que é uma comunidade a que és aliada, e esta comunidade chega ao teu consultório. Então... Tânia, muito obrigada pela pergunta. Fez-me aqui, eu até pus logo aqui uns tópicos. As batalhas têm que ser travadas em muitos níveis. E por isso, e gostei da tua outra ideia. O Daniel Sampaio, neste seu último livro, também fala sobre esta questão. Tenho ouvido também bastante. Será um dos livros que eu vou ler depois nas férias. Sobre nós também admitirmos que temos que fazer um caminho, e fizemos todos um caminho. Ele assume isso em relação à homossexualidade, que tinha algumas ideias que pronto, que ele entretanto mudou, não é? Tinha alguns preconceitos que finalmente conseguiu ultrapassar. E porque nós estamos integrados numa sociedade e a sociedade está a mudar a sua linguagem, o seu alfabeto, a forma como nós podemos designar as coisas e como nós pensamos nas coisas. Olha, como acontece ainda há bocado, quando eu depois disse da mutilação genital feminina, também há um longo percurso de reflexão, como é que nós olhamos para as questões. Agora, aqui nas batalhas, as batalhas é importante, e por isso eu, como tive aqui a particularidade de ir trabalhando em espaços diferentes e em dimensões diferentes, né? Eu trabalhei em meio hospitalar e depois fui desafiada a trabalhar na Direção-Geral da Saúde, onde estive durante 7 anos. Pronto. E o que é que acontece? Isto para explicar que aprendi a pensar que os cuidados e os acessos de saúde têm que ser pensados primeiro. Têm que existir orientações, guidelines sobre
cuidados de saúde, nomeadamente, eu lembro-me de andar a tentar fazer uma norma sobre o cuidado de saúde para mulheres lésbicas, porque houve uma altura que existia muita dúvida se elas deviam ou não fazer citologia, se deviam ou não fazer mamografia, se deviam ou não fazer exames, e por isso agora, por exemplo, até acho que já não faz sentido, porque já a maior parte da comunidade médica recebe informação de que realmente a necessidade de cuidados tem de se estender às pessoas, independentemente da sua identidade, de género, da sua orientação sexual, e por isso, por um lado, é esta necessidade de gerar informação para os profissionais de saúde, todos eles, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. Eu acho que seria muitíssimo importante, exatamente, administrativos também, que as primeiras pessoas num serviço, depois que as estruturas também comecem a contemplar outros modelos em termos de identidade e da forma como estamos no espaço. Isso mesmo aconteceu. Reparem, nós estamos a fazer uma mudança que até, por exemplo, no o parto era um espaço só consagrado para a mulher que estava em trabalho de parto. E alguns um acompanhante. Mas o acompanhante era assim uma figura muito de segundo plano. Depois criar espaço para essa pessoa, para ela poder estar confortável. E depois também que essa pessoa pudesse não ser só um homem, pudesse também ser outra mulher. Por isso, no fundo, criar nos espaços também esta possibilidade de recursos. Depois, a informação para as próprias pessoas é importante, e por isso também batalhei e participei tanto a nível da APF como da ILGA, como da Execo, que é os folhetos informativos, os panfletos sobre saúde sexual, sobre saúde reprodutiva, o que é que tens de possibilidades, o que é que tens de direitos, onde é que podes recorrer. Por isso, no fundo, ao longo do tempo, a construção, até em termos de formação, quando faço a formação na sexologia, salientar constantemente que as pessoas têm géneros diferentes. Por exemplo, na menopausa. E que têm necessidades também na menopausa. Quando nós falamos constantemente de porque na menopausa a mulher destapa e o marido sente isto, mas do outro lado pode não estar o marido, pode ser outra mulher. Pois é. E, por exemplo, mesmo uma pessoa trans que não faça terapêutica hormonal pode passar pelo processo de menopausa, quando alguns os ovários entrarem. Isto é um tema. Repara uma coisa, quando a Tânia me perguntou sobre as batalhas, eu no fundo estou a explicar o que é que foi possível, o que é necessário construir, e que eu tive o privilégio e o desafio de poder participar de vários tipos de documentos e criação destas estruturas, sendo que muitas vezes as pessoas sistematicamente perguntavam: mas para que é preciso misturar os temas? Exato. E de outras maneiras menos simpáticas. E em tempos falando disto, comentámos a confusão de algumas pessoas e a importância para a saúde e para a vida das pessoas, comentar-se pessoas com útero em vez de se falar nos folhetos para mulheres, não é? No caso do cancro no colo do útero, não é? Porque às vezes há aqui uma eterna discussão, ou tornou-se uma discussão, algumas questões que são de saúde radicam nas estruturas em si. Quem é que pode ter cancro do útero? Quem tem útero. Claro. Por isso, quem não tem útero não tem cancro do útero. Quem tem cancro do colo do útero e que por isso precisa fazer rastreio. Quem tem um colo do útero, pronto, que à partida tem um útero. Problemas que surjam a nível da vulva, de lesões da vulva.
existem em pessoas que têm vulva. Por isso, e as pessoas que têm vulva são pessoas que nasceram com uma vulva e que se identificam como mulheres, e existem pessoas que têm uma vulva e que não se identificam como mulheres. Podem se identificar com outro género, com nenhum género, de forma não binária, mas a estrutura está lá. E por isso, quando nós estamos a falar em termos de saúde, nós estamos sempre que o problema é o cancro do colo do útero, que só existe em quem tem colo do útero. E não faz sentido excluir pessoas de acesso à informação, porque importa, acima de tudo, que todas tenham acesso a ela e ao tratamento e ao rastreio, não é? É que as pessoas dizem... A questão é que as pessoas existem e têm essas questões. É não como está a inventar nada, não é? Sim, nem as pessoas... modas. Pronto. Se a pessoa tem a pessoa tem um útero, menstrua, por isso precisa de produtos de informação sobre saúde menstrual. Se a pessoa tem ovários, ou tem útero e ovários, pronto, quando eles cessarem a sua função, está em menopausa. E por isso pode ter sintomas de menopausa. Porque às vezes existe muita discussão de que isto é uma organização ideológica. Não, isto é uma organização em termos de saúde e de cuidados de saúde e necessidades de saúde para as pessoas que têm concretamente aquelas estruturas. Claro, sem deixar ninguém de parte. Sim. No que se refere à saúde, não é? E falando aqui de identidade de género, não posso deixar de falar de que em março de 2026 o Parlamento Português aprovou na generalidade propostas do PSD, Chega e CDS-PP que revogam a lei de número 38 de 2018 da autodeterminação de género. Esta reversão tem gerado fortes protestos da parte das associações, da Ordem dos Psicólogos, da SIG, e não só, quanto à ideia de reintroduzir a obrigatoriedade da avaliação médica para a mudança de sexo e nome no registro civil e impedir terapias hormonais em menores. A própria Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica considerou esta reversão da lei um retrocesso clínico perigoso, alertando que irá implicar riscos graves para a saúde da população jovem. O que é que pensas? Acresce que a Ordem dos Médicos também tem um parecer. Também. E neste momento até já tem um parecer do conjunto dos vários colégios que intervêm nesta área, tanto da área da psiquiatria, da sexologia e da endocrinologia e nutrição. Por isso existe também um parecer da Ordem dos Médicos. O que é que pensas sobre isto? Que confusões há sobre esta matéria e porquê é que está a gerar tanta confusão? É assim, para já é preciso esclarecer que existem vários projetos-lei que são diferentes entre eles e que por isso neste momento estão a ser discutidos porque eles não é possível colar uns com os outros. Pronto. Por exemplo, um dos projetos o objetivo é proibir a utilização de hormonoterapia e bloqueadores da puberdade para menores de 18 anos. Para quem nos está a ouvir, quais são as pessoas que entram em puberdade depois dos 18 anos? Quer dizer, isto só para pegar, eu não vou estar a discutir muito sobre isto, mas quando tu perguntas porque é que se anda a discutir, a mim só me faz confusão porque é assim, existem questões que são científicas. A puberdade no ser humano ocorre fisiologicamente entre os 8 e os 16 anos. Abaixo disso é puberdade precoce, que precisa de ser tratada, e nomeadamente com os ditos medicamentos que agora se falam como bloqueadores da puberdade, mas são utilizados para outras situações. E a ciência utiliza medicamentos, utiliza orientações e utiliza guidelines baseados em estudos. E
quando nós fazemos leis, a lei não pode vir interferir com a questão do julgamento clínico, na avaliação clínica, na legis artis, E é o que está a no acontecer. consentimento. O que é uma confusão. Porque estão-se a discutir muitas coisas ao mesmo tempo, por isso nós nem teríamos aqui tempo de programa para estarmos a discutir isto. Porque estamos a discutir se é preciso um diagnóstico para a modificação do separador de género. Ora, isso, não é? O registro, a questão do registro civil é um ato que é um ato civil, administrativo. Enquanto que a definição se as pessoas precisam ou não de terapêutico é um ato clínico, que não é só médico, também é psicólogo, também é de várias as pessoas que intervêm na área clínica. Por isso, e o ato clínico tem as regras da informação em termos de ciência, tem que obedecer à informação, ao consentimento, por isso é uma avaliação clínica. Por isso, não faz aqui muito sentido em algumas das propostas esta confusão entre o que é um ato civil e administrativo e o que é um ato clínico. Consideras que... Para além de existirem uns que eu acho que não faz sentido. Como? Porque é assim, então, proibir da hormonoterapia, proibir o utilizador dos bloqueadores da puberdade, que são medicamentos que são utilizados por várias razões, abaixo dos 18 anos, quando toda a puberdade acontece antes dos 18 anos, não faz sentido, mais vale dizer que... Mas tem que... Seria proibir, mas apenas na situação das pessoas trans, porque esses medicamentos são utilizados, têm um nome, não vou aqui dizer que são toda a gente, com um nome muito difícil, mas são utilizados também em população pediátrica com algumas doenças em que é preciso adiar a puberdade. Claro, pois... Para não se desenvolverem certas... Por isso, no fundo, estas propostas legislativas não estão fundamentadas na ciência, no conhecimento internacional e nacional da terapêutica de pessoas em consulta, e por isso não... O que está a acontecer é que o desconhecimento, o preconceito, por vezes concorre na mesma medida do que o conhecimento científico, do que o que está provado e do que o que as próprias comunidades precisam e sentem na pele. Está tudo a concorrer na mesma pista, como se tivesse a mesma força. Conhecimento científico e... Mas isso, Bernardo, nós já vimos muitas vezes. Mas é um risco na sociedade, não é uma questão. Mas isto é Aliás, existe a frase de médico e louco, todos temos um pouco. E, de facto, isto tem-se assistido em diferentes alturas. Por exemplo, quando foi a pandemia, quando eu apanhei isso com a gripe A, quando eu cheguei à DGS, começou a gripe A, que atingia bastante as grávidas, e apercebi-me que realmente a ciência, o conhecimento científico, que é fundamentado e que é discutido entre pares, afinal todas as pessoas podem chegar a um microfone e dizem: eu acho que... Atirar, é o chamado termo técnico, atirar apostas de pescada, não é? Eu chamo-lhe o achismo. Eu acho que eu, por exemplo, sou uma pessoa que percebe de medicina, estudo esta minha área e nesta área eu digo aquilo que eu estudo e revejo. Mas no microfone eu não vou dar opiniões sobre, olha, por exemplo, resultados e terapêuticas da procriação medicamente assistida, porque não a estudo especificamente. Mas encontro, e isso na saúde é verdade, que é pessoas que trabalham numa área
e vêm falar sobre vacinas e não são da área das vacinas. E há muitos lugares ocupados nos mídia para comentarem estes e outros assuntos sem perceberem do caso, até sobre estas questões da identidade de género, não é? E por isso, a mesma coisa acontece aqui. Eu remeto-me sempre à questão que eu conheço bem, que é a questão da saúde. Porque as pessoas, por exemplo, vêm falar das pessoas intersexo e às vezes as pessoas nem sequer sabem o que é que são pessoas intersexo. Já que trouxeste a questão, o que é que são pessoas intersexo? Então, quando nós estamos a ser gerados, não é? Quando nós estamos ainda na barriga de nossas mães, ao longo do tempo, as várias estruturas, que vão ser os genitais externos e internos, vão migrar e vão sofrer a influência de vários fatores, de hormonas e tudo, que os colocam no resultado final quando nasce uma criança. Das duas, uma. A criança tem claramente um pênis e bolsas escrotais, e por isso diz é um rapaz, ou tem claramente uma vulva e diz é uma rapariga. Mas a pessoa pode, ao nascer, não ter genitais que se consigam perceber de uma forma evidente se é realmente um pênis ou se é um clítoris de grande dimensão, que pode acontecer por razões hormonais, e outras estruturas, ou seja, são designados pessoas intersexo, estas que ao nascimento não têm claramente, e não é possível clarificar se têm genitais internos e externos, ou masculinos ou femininos. E na linguagem médica, isto chamam-se diversidade da diferenciação sexual, porque tem a ver com o contexto atual. Nós percebemos que tudo isto nós considerávamos que eram simplesmente erros à nascença, decorrem de um conjunto de acontecimentos de migração das estruturas hormonais, de receptores, de fatores que intervêm para que realmente eles estejam no sítio certo no momento do nascimento. Às vezes eram interpretadas como raparigas e rapazes, e depois havia aí uma confusão que mais tarde as próprias pessoas afirmavam-se de outra maneira, não é? No caso dos intersexo. Homens trans, mulheres trans é outra realidade. Exatamente. Não é? Isto também é importante agora, já que trouxeste é outra realidade, não é? É, porque a questão, às vezes quando as pessoas dizem, eu falei dos intersexos, porque já ouvi, por exemplo, algumas pessoas dizerem que o sexo define-se pelo sexo cromossómico. Quando eu desafio a todas as pessoas que nos estão a ouvir, quantas é que já fizeram exames para saber quais são os seus cromossomas, que é chamado fazer o cariotipo, não é? Nós somos 46 XY ou XX, pronto. E a maior parte das pessoas, eu por exemplo nunca fiz, nunca precisei de fazer, pronto. E por isso não se define pelo o sexo cromossómico, define-se realmente pelos genitais que são vistos à nascença. E intersexo são as pessoas que têm situações em que não é claro ou contêm estruturas que podem ser comuns a ambos os sexos. Pessoas trans é outra realidade. São pessoas que nascem ou com uma vulva ou com um pênis e que ao longo do seu desenvolvimento como criança. Bernardo, tu sabes quando é que descobriste ou te identificas como homem?
Como rapaz, na Como altura, como rapaz. menino. Bem, quando comecei a socializar, certamente, por aí, não é? Pronto, é alguns 4, 5 anos. É, Isto só, é isso, é socializar, sim. mas a pergunta é para todas as pessoas que é assim, quando é que nós começámos a sentir? Eu, aliás, até digo que eu sempre soube que não sei quando é que eu fiquei a saber que era Lisa, que era rapariga e que ia ser médica. Pronto, a terceira era Sim. mas isto só para dizer que todos nós, alguns aos 4, 5 anos, identificamos com um grupo que pode ser que tem para nós a representação ou do masculino ou do feminino, ou não nos identificamos com nenhum, e por isso, só para explicar que não são só as pessoas trans que aos 4, 5 anos, ou aos 11, ou aos 15, ou aos 50 se identificam com um género. Não, todos nós nos identificamos, claro. E estas pessoas passam pelo mesmo processo nas mesmas idades. Mas o que acontece é que na socialização, nas famílias, nas escolas, todos nós tendemos a ser rotulados segundo o sexo com o qual nascemos e que está no nosso registro civil, não é? E por isso, as pessoas que se identificam com o sexo que lhe foi atribuído à nascença chamam-se cisgênero. E as pessoas que não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído à nascença como pessoas trans. Transgênero, nós utilizamos essencialmente a palavra trans hoje em dia. E por isso, uma pessoa trans, por exemplo, eu aqui no Atlas da V falo disso a partir da vulva e da vagina, uma pessoa pode ter uma vulva e uma vagina e desde cedo ou tarde, nós não precisamos aqui de ter a altura em que nós realmente, porque como perguntava a Tânia, isto há de ser uma batalha. Há batalhas internas há batalhas travadas mais tarde ou mais cedo. Exatamente, em que realmente se tem uma vulva e uma vagina, tem as necessidades de uma vulva e da vagina, pronto, e identificam-se, por exemplo, como homens. E por isso a pessoa pode depois modificar questões do seu corpo, que pode ser o corte do cabelo, a forma como se veste, para adequar o seu corpo, a sua expressão à forma como se identifica, e pode querer ou não fazer terapêuticas hormonais. Há pessoas que não querem fazer terapêuticas hormonais. Há diversidade nas escolhas, sim, claro. E mesmo as cirurgias não acontece para todas as pessoas. Pois, é uma questão, é isso. Nem sempre. Isso é importante para as pessoas. Sei que levas à letra a frase "to live and let live", vive e deixa viver. Faz falta isto a muita gente e a alguns poderes, Lisa? Acho que sim, em muitos temas, porque é importante o respeito pelos direitos das pessoas, no sentido de, se a minha expressão não interferir com a tua liberdade, porque é que a minha expressão colide com a tua liberdade? Seja na sexualidade, na identidade de género, como nos vestimos, como nos sentimos. Olha, eu sabia explicar sempre isto muito bem quando era sobre a interrupção voluntária da gravidez, que explicava que o facto de existir acesso aos cuidados de interrupção de gravidez não levava ninguém a interromper uma gravidez. As pessoas era a possibilidade, e quem tem uma gravidez com imensos riscos, muitas complicações, um feto com malformações, mas que quer manter a gravidez, nós temos nos cuidados de saúde, e nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, cuidados para poder dar a melhor saúde, uns melhores resultados para os pais, para quem vai nascer. E
isto não é um obstáculo e não deve ser um obstáculo para os pais, para quem, por diferentes razões, por doença fetal, queiram interromper a gravidez, o possam fazer em segurança, e fazê-lo em segurança faz toda a diferença, porque as interrupções de gravidez feitas na clandestinidade, como nós tínhamos experiência disso, resultavam em mortes, resultavam em enormes complicações. Os abortos em sítios clandestinos. Mas isto para mostrar, eu na interrupção de gravidez acho que é mesmo importante. A nossa lei consagra a possibilidade de tu poderes ter o melhor dos cuidados independentemente das tuas escolhas. Ou apesar das tuas escolhas. Consideras que a classe médica já está mais preparada para lidar com corpos trans e para a diversidade e para as escolhas de cada um? Está, sim, senhora. Eu aí acho que tem sido feito um trabalho grande em termos das formações. Obviamente que começaram mais em determinadas áreas, na área da sexologia, na área da psiquiatria, também muito trabalho feito, mas também já entra porque cá está outra vez a história das batalhas. Eu comecei por introduzir isto muito nos internos, nas formações dos internos, que são as pessoas que estão a fazer a especialização, e depois já tenho visto que os próprios internos que organizam os seus congressos já introduzem esses temas em mesas e formações deles próprios. Já há mudança. Tenho ouvido muitos zunzuns, certamente tu também, ainda de um universo expressivo de médicos com um olhar bastante conservador, e isto também tem impacto, ainda existe para estas realidades. Mas o que eu acho é que a sociedade, em todos os tempos, tem lá pessoas que têm um pensamento mais conservador e outras com um pensamento não conservador, digamos, e estamos a ser demasiado dicotómicos. Porque às vezes quando nós dizemos estamos a viver um momento especialmente difícil ou diferente, se calhar as pessoas que estiveram a viver na altura da Primeira Guerra Mundial não estariam a viver num tempo também muito diferente, muito especial. As pessoas que viveram durante o tempo, o período nazi e tudo o que aconteceu. A história tem momentos cíclicos e momentos. Mas isto só para mostrar que nós temos muita sensação que o momento histórico que nós vivemos é particularmente único. Deve ser porque nós estamos a viver nele. Estamos a viver nele, não sei se estamos a sentimos na pele, estamos a falar dele. Agora, acho que a maioria das pessoas tem consciência de que muitos de períodos difíceis para trás existiram, se calhar, momentos mais fáceis. Há zonas cíclicas também nos poderes e nas sociedades, não é? Mas isto até era para explicar, não é? Que eu acho que em todas as sociedades existem sempre, e eu acho que existirem opiniões diferentes são importantes. Uhum. Pronto. Tem de ser possível o diálogo. E o respeito. Sim. Pelas escolhas e identidades, não é? Eu posso dialogar e dialogo com pessoas que não pensam exatamente como eu. Nós não nos podemos chegar ao ponto do insulto. Ou desrespeito. E isso pode acontecer, Lisa, da parte da bancada de um profissional de saúde e de um médico. É de evitar. Sim. Não é? É. Pronto. Dito isto e avançando, já que estivemos por aqui, como é que refletes o estado atual do país e do mundo, já que comentaste de forma sobre o que muita gente comenta, que estamos a passar períodos difíceis por cá e lá fora. Como é que tu sentes isso? O que é que te inquieta? Inquieta-me. Olha, posso dizer que me inquieta muito o discurso das guerras.
não é? Eu acho que o discurso das guerras depois também deve ser muito alimentado por outros interesses económicos, de venda de armas, e inquieta muito. Eu às vezes até vejo noticiários em dias alternados. Pronto. É dia sim, dia não. Sim, mais ou menos. Não, mas tem a ver que realmente é isso a nível internacional, porque eu acho que nós estamos no mundo e hoje em dia, como o mundo nos entra na casa e entra muito mais rapidamente, por isso conseguimos sofrer muito mais com coisas que estão longe, e realmente existe uma quantidade de conflitos terríveis e de uma enorme violência. E não estou só a falar, estou também a falar da Síria, estou falando do Afeganistão, estou a falar. São imensos conflitos de enorme. Quase parece medieval. Como é que processas isso? Eu, por exemplo, a violência física a mim faz-me uma grande impressão. E por isso talvez essa até particularmente interfira comigo. Depois, também no discurso a nível nacional, esta questão do achismo, do ouvir as pessoas falarem sobre temas que não dominam, mas eu posso falar de temas que não domino em minha casa, ao café com os meus amigos, mas não isso ser passado em espaços que estão a ser veiculados para milhões de pessoas. É perigoso o achismo ao microfone, na Assembleia da República, sobre realidades que as pessoas não dominam. É perigoso e é um perigo para a democracia? É não científico. Porque é perigoso porque as pessoas são tidas como a voz da ciência. Colocam-se no lugar da ciência, não é? No lugar do conhecimento provado. Nós até começámos por falar de cirurgia genital, não é? Por isso, até quando muitas vezes as próprias pessoas da ciência vêm falar da ciência incorretamente. Fala-se a minha verdade. Não me importa os teus estudos científicos, a tua especialidade, o que tu passaste a vida inteira a estudar e sabes, e que o mundo conhece, a minha verdade é outra. Isto é destes tempos, não é? E que anda muito pelas redes sociais, por aí. Pois, eu acho que ainda há pessoas que acreditam que a Terra é plana. É por existe essa corrente. Eu comparo sempre com isso. E discursos desses estão na política também, não é? E isso inquieta-te. A mim sim. Acredito contigo também. Também. Não posso deixar de falar da menopausa, a revolução da menopausa. Este livro que assinaste e lançaste no final do ano passado. Porquê é que o decidiste escrever? Porque é um tema sobre o qual existe uma grande névoa e desconhecimento e silêncio. Existia. Eu fui desafiada. Ainda, não é? Porque lançaste o ano passado, não é? Sim, eu fui desafiada pela editora Planeta a escrever sobre menopausa. Aliás, pronto, tivemos um encontro, eu fui ao encontro e quando uma editora, alguém importante de uma editora nos convida para um café, à partida eu pensei, mantive, isto é capaz de vir aí qualquer coisa sobre um livro, e eu disse, eu não vou escrever o livro, não vou escrever nenhum livro, porque isso ocupa muito, muito, muito na vida, em termos de estudo, trabalho, abdicar muitas horas. E, de repente, quando me falam da menopausa, e começo ali a bater bolas, que eu realmente adoro troca de ideias. E adoro desafios. Isso é o meu grande problema. Sim. E quando eu dei por mim a sair do café e a caminhar para casa, eu pensava, não vou escrever. E depois já estava a fazer o índice. Depois eu não vou escrever. E depois continuava a pensar, mas eu podia falar disto.
E de repente eu pensei, é de facto a possibilidade de, não só, eu às vezes eu penso que algumas pessoas imaginam que aqui só se fala de névoa mental ou de afrontamentos. Não, foi também criar um livro que fale de saúde sexual, de direitos sexuais, que volte a explicar como é que funciona a resposta sexual, o desejo, o desejo vem antes ou depois, o falar sobre pavimento pélvico, falar, no fundo... A sexualidade durante a perimenopausa e menopausa e depois, não é? O prazer, que o prazer pode aumentar, não é? Esta questão. Pode aumentar, pode diminuir. Quer dizer, o que é importante aqui na menopausa é que, como diminuem a quantidade de estrogénios, e isso é que está bem documentado, pode diminuir a qualidade da mucosa da vulva e da vagina. E também a resposta sexual precisa de receptores de estrogénios para a fase de excitação e, por isso, pode correr pior, pode ser um maior desafio a questão da sexualidade. Mas também, se a pessoa dorme mal, tem calor, não se sente bem, sente-se cansada, também pode estar menos disponível para se relacionar com outras pessoas ou até com o seu corpo. Mas se houver compensações hormonais, se a pessoa for... Sim, mas isto para explicar que até é o conhecimento de que estas coisas vivem todas interligadas. E não há duas menopausas iguais, não é? Não há, o que tu afirmas aqui neste livro. Não existem duas narrativas iguais. Tu quando acontece a menopausa, que pode ser aos 30 anos, eu fiz o diagnóstico de menopausa de uma pessoa com 30 anos há 2 semanas. Chama-se insuficiência ovárica prematura. Pode acontecer até 3% dos casos. Sim, as pessoas às vezes não sabem e tem um peso muito grande quando as pessoas... Por isso é diferente até nas escolhas, não é, reprodutivas, se a pessoa já as cumpriu, se não cumpriu. Falas aqui das estratégias que não vêm em comprimidos ou cremes, exercício físico, nutrição, sono. Bom, isto até para homens é importante. Aliás, tu estudaste imenso sobre sono e exercício. E na verdade aplicaste também para ti, não é? Também fizeste algumas mudanças depois desta investigação. Por exemplo... O que é que Lisa mudou nos seus hábitos? Passei a ter muito mais cuidado com a gestão do meu sono, o que é que eu faço antes de dormir. Faz muito bem ao corpinho. Pronto. E outra coisa que eu mudei na minha vida, o exercício integrado durante o dia, o caminhar. Comecei com pequenas estratégias, eu muitas vezes digo isso, comecei com uma estratégia de dar-me volta ao quarteirão. Hoje em dia o meu quarteirão é enorme. Passeias cães imaginários? Não preciso dos cães, podia passear a gatos. A gatos também. Sim. Passeias-te a ti. Passeio a mim. Sim. Também sou dos passeios. E mesmo na nutrição, mudaste alguma coisa? Na nutrição talvez já fosse um bocadinho mais atenta por causa do facto de trabalhar há muitos anos com pessoas com diabetes. Não é? Pois. E mesmo na diabetes estacional, na gravidez, nós antigamente explicávamos bastantes coisas sobre nutrição, por isso nutrição sempre foi assim um tema que conhecia mais, mas também tive que estudar. Dizes que este livro é para toda a gente. Digo e repito. Toda a gente, portanto, homens também. Sim, obviamente, porque se nós continuarmos a falar de menopausa apenas para as pessoas que passam por menopausa, as outras pessoas não as compreendem. Continuamos sempre a ter uma conversa. As mulheres, as filhas. Por isso, continua a ser uma conversa de nicho. Eu explico várias vezes que, assim como mesmo na gravidez, o facto de incluir a outra pessoa, a pessoa parceira, na questão dos cuidados da gravidez e do parto, fez com que, e agora mesmo para homens, os cuidados da gravidez e do parto, eles estejam muito mais integrados. E por isso, se nós não falamos para todos, vamos estar sempre a falar e as outras pessoas a não compreenderem. Por isso
Pois, e há aqui uma série de coisas que nós próprios podemos, nós homens, podemos aplicar, é isso. O sono, o ciclo de nutrição, sono, o exercício, sono. porque também não vamos para novos, não vamos ser francos. Tenho aqui mais um áudio, porque isto é Natal para ti, Elisa, hoje. Desta vez, quem é? Pois é, Cristina Mesquita de Oliveira, pioneira do movimento de menopausa em Portugal, fundadora da Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa. Vamos a isto? Bora. Olá, Lisa, surpresa! Olha, Lisa, há uma coisa que te quero dizer e que se diz simplesmente assim: valorizo muito o teu trabalho, por uma razão, entre outras, mas que aqui gostava de dizer. Tu não falas de menopausa como se estivesses a falar apenas de sintomas e de tratamentos. Falas de pessoas e isso faz a diferença. Sabes? Tu sabes que quando comecei este caminho há muitos anos, menopausa em Portugal era inexistente. Era vivida em silêncio, com vergonha, e aquilo que eu queria, e continuo a querer, era que deixasse de ser tratada como um assunto privado e menor na vida das mulheres. Por isso, Lisa, reconheço o valor do teu trabalho. É que tu trazes conhecimento médico à menopausa, mas não ficas presa no consultório. Consegues olhar para a menopausa como uma questão de saúde, sim, afinal és médica, mas olhas para a menopausa e falas de menopausa como quem fala de vida, de identidade, de trabalho, de relações e de direitos. E há outra coisa importante: o teu trabalho acolhe, não exclui ninguém. Acolhe todas as pessoas com histórias muito diferentes, e isso é essencial num tema que durante muito tempo foi tratado como se toda a gente passasse pelo mesmo. É evidente que menopausa precisa de ciência, mas também precisa de escuta, de linguagem acessível e responsabilidade coletiva. Por isso, Lisa, deixo-te esta pergunta: como é que se faz de uma mudança do corpo uma mudança do mundo? Pois é, bela pergunta. Obrigado à Cristina. Como é que é? Como é que se faz de uma mudança do corpo uma mudança do mundo, Lisa? Primeiro que tudo, Cristina, fiquei mesmo muito emocionada por te ouvir. Tu és uma voz mesmo sempre muito carinhosa e pragmática. Depois, porque eu até participei num evento com a Cristina, que ela organizou, que eu agora com os nervos não vou conseguir dizer que o nome correto, mas que depois ela até devolveu a informação que realmente eu tinha, o que tinha sido importante, não é? Que eu tinha abordado da comparticipação dos medicamentos, a importância de introduzirmos isso e a questão das diferentes identidades, da menopausa noutra perspectiva. E que eu fiquei na altura muitíssimo emocionada, estava com muito trabalho e que porque quando eu falo sobre a questão de a menopausa para de outras identidades, outras orientações sexuais, às vezes as pessoas, agora talvez já menos, mas as pessoas inicialmente, Bernardo, crispavam-se completamente. Isto era mais tipo batalha. Eu às vezes acho só, pronto, isto há de passar. E a Cristina percebeu isto. Foi das primeiras pessoas a perceber esta questão da importância. Nós estamos a falar para mulheres que têm relações com mulheres, pessoas de outras identidades. Por isso a pergunta dela: como é que se faz de uma mudança do corpo uma mudança do mundo, Lisa? É preciso que o mundo se abra a esta questão da mudança que acontece num corpo. Ou seja, que se abra em conhecimento, que se abra de reconhecimento, não é? No fundo, eu por acaso vejo um bocadinho ao contrário da questão, que é o próprio mundo que nos rodeia precisa de perceber que a mudança que ocorre num corpo é um direito, é um acontecimento,
é algo que acontece e que não é nem minimizar a pessoa, não é perder qualidades, não é nada diferente, é simplesmente uma fase que acontece na vida. Por isso, Cristina, desculpa ter dado a volta à questão, mas eu acho que o próprio mundo precisa de mudar para perceber que esta mudança faz parte da vida. Obrigado. E que mais? Bom, não posso deixar de te fazer a pergunta: quem és tu fora do consultório? Tirando a bata, não é? Aliás, estavas a comentar comigo há pouco que quando retiras a bata, não é? Como quem retira a capa de super-heroína, podemos dizer, não te reconhecem por aí, não é? Passas muito despercebida. Sim, e adoras. Eu ando bastante na rua e às vezes estou parada, ou, por exemplo, num semáforo à espera, e estou ao lado de uma pessoa que eu conheço, e as pessoas não me conhecem. E não é uma capa, mas sabes que ainda existe uma outra coisa muito engraçada que me apercebi há algum tempo. Para mim, quando eu depois chego a casa e é o meu espaço, eu ponho um avental. E o momento em que eu ponho um avental é um momento em que eu fico descontraída. Sim. E já me questionei sobre esta questão, que é realmente eu visto uma bata, eu uso sempre bata, pronto, na minha especialidade eu acho que faz sentido. Eu uso bata e depois tiro a bata e mesmo o cuidar da minha casa, ao pôr um avental, é como se eu pusesse outra bata. Mas é uma bata que te liberta. Exatamente. Curioso. Bom, não também estava exato, mas não, também então, não estava à espera. É só tu não estava à espera. Pois é, uma bata que te liberta. Mas poderás estar a cozinhar, poderás estar a arrumar a casa. Mas também tem muito a ver que eu também, para mim, é libertador, por exemplo, cozinhar. Pois, exato. Pronto. E por isso tudo isto, mas nós, mesmo nos nossos rituais de libertação, temos às vezes pequenos detalhes que nos ajudam a entrar no papel. Pois é. E temos vários papéis. Sim. É isso. Tu és mãe de 2 adultos, outro papel teu, não é? E falámos em tempos sobre isto. Queria trazer para aqui até o ponto que te fizer sentido, que é ser mãe de 2 adultos é completamente diferente, ou é um pouco diferente de ser mãe de jovens ou de crianças, não é? É lidar com adultos, não é? E não deixas de ser mãe, mas é outro plano. É outro Estás a plano. viver isso agora, não é? Estou a viver e Como é que uma está a das ser coisas. isso? É uma coisa que eu gosto muito, que me dá muito prazer, porque Um rapaz e uma rapariga. Exatamente. E é o Francisco e a Catarina. Eles são bastante diferentes entre eles. Pronto. Também é engraçado. Sim, mas o facto de poder estar a conversar com eles, tendo já perspectivas diferentes, ensinam-me coisas diferentes, aprendo com eles, tanto com um, com o outro, aprendo coisas diferentes. Por exemplo, há um tempo a minha filha ensinou-me a ditar para o Word textos. Edito textos há pouco tempo, depois corrijo. Ditar, não é? Não, pelo nosso computador, no Word aberto, não é? Existe uma possibilidade de tu falares pausadamente, até se podes dizer ponto final, e aquilo faz o ponto final e por isso é como no telemóvel, não é? Na verdade, há pessoas que escrevem mensagens só ditando para o telefone e ele vai escrevendo, depois é só editar. Modernices que dão jeito, não é? Sim, mas para explicar que às vezes algumas são questões práticas, outras são reflexões da nossa vida que é mesmo diferente, porque
o carinho e a história que nos une, apesar de depois as pessoas poderem já ter em caminhos diferentes, é intenso. E além disso, sinto hoje em dia que os meus filhos são pessoas que me conhecem muito bem. Às vezes, mais do que nunca, não é? Talvez porque é mais tempo. Estão mais tempo contigo há uns anos. sim, mas isso para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha pensado muito como é que... Eu penso como é que eu olho para os meus pais, por exemplo. Mas nunca tinha pensado como é que os meus filhos olham para mim. E surpreendes-te? E é surpreendente a perceber-me... Às vezes inquietante também, não é? Também, como é que as pessoas que nos amam e que nós amamos nos olham, não é? Porque conhecem os nossos lados todos. E às vezes até em algumas coisas me acontece. Já me aconteceu estar a falar ao telefone e o meu filho dizer qualquer coisa, mas hoje o que é que aconteceu? E eu estava a tentar disfarçar, porque realmente estava muito chateada com uma coisa. E é isto, é perceber que basta ali umas diferenças nas vozes para as pessoas nos perceberem. E às vezes nós dizemos isto de pessoas que são parceiras, ou dizemos isto de grandes amigos. Mas dos filhos também é engraçado, são grandes amigos meus. É verdade. Bom, não posso deixar de trazer outra vez aqui à conversa a dança e a pintura, dois dos teus prazeres, agora fechaste os olhos, dois dos teus prazeres assim que te acompanham, não é? Acompanham. Dança acontece em alguns momentos, em casa também, não sei se combata. Estamos aqui a tentar criar uma imagem. Lisa a cozinhar com bata, com uma boa música. Eu danço muitas vezes à noite, com auriculares, pronto, e danço como forma de relaxar no fim do dia. Eu danço bastante, tenho várias, às vezes, não é, diferentes. Eu ouço muita música muito diferente. E aprendi há uns anos que uma forma de relaxar o corpo é dançar. Concordo. É um exercício também, uma libertação. E a pintura? Tu pintas e pintas de várias maneiras. Dei-me conta que até nos teus cadernos tens pinturas, desculpa revelar isto, mas acho uma maravilha. Perdoa-me, mas... tens desenhos muito giros que acontecem de forma errante, ou não sei, são tempos mortos, estás a viajar num pensamento, não sei, diz-me tu. E a borra do café, não sei, o café, não é? Usas café para criar formas. Fala-me disso. Esta agora foi uma finta. Claro. Porque sim, para mim desenhar é como escrever. Pronto. É um exercício de estar atento, de observar e também estar no momento. E por isso eu desenho desde sempre. Faço aulas, faço formações, e por isso porque é um exercício. Por exemplo, nós, a maior parte das vezes, temos dificuldade em desenhar e as pessoas dizem que não sabem desenhar porque, imagina, querem desenhar uma flor e desenham uma flor estilizada. Não desenham aquela flor que está na frente. E aquela flor que está na frente, de facto, desenha-se a partir do jogo da luz e da sombra. Aliás, eu tive uma vez uma formação com uma professora que ela punha-nos a fazer-nos cópias de outros desenhos, sendo que os desenhos, eram mesmo de revistas, estavam virados ao contrário. E por isso nós, como não conseguíamos perceber a imagem, nós desenhávamos objetivamente o que víamos. E quando virávamos o caderno ao contrário, estava lá, de facto, uma excelente cópia do que estávamos a ver.
Porque libertava dos conceitos de... Exatamente, porque o nosso grande problema para as pessoas que desenham é estarmos sempre a tentar desenhar a folha igual à folha, e se calhar nós só estamos a ver um bocado de folha, uma sombra da folha. É esta questão que me atrai muito no desenho. Durante muito tempo ocultei que desenhava. Pronto. Agora é mais pacífico, que as pessoas vão vendo. Desenho, uso muito, mas não sou eu, existem excelentes pintores que fazem isto, utilizando na forma como de aguarela o café. Pois, claro. Pronto. Mas adoro isso, que nos teus cadernos de notas, de ideias, de repente há uma flor, há um pássaro, assim, há qualquer coisa esvoaçante com café. Eu gosto. Porque às vezes, para começar a pensar, às vezes tenho tantas ideias na cabeça que a minha forma de esvaziar e poder começar de novo é distrair-me com o traço. E portanto às vezes disse, olha, um café por favor, e na verdade é mais para pintares. Não é? Talvez. Bom, vamos dar música à nossa conversa. Que músicas trouxeste? E não sei se músicas para dançar ou para usufruir. Mas para usufruir, olha, até enquanto fazia escrevia a Revolução da Menopausa, eu ouço música, mas muitas vezes tem que ser muito escolhida, não pode ter letras, mas ouvia e continuo a ouvir, e é um lugar de enorme conforto, o álbum Javelin do Sufjan Stevens. Adoro. Pronto. Eu ouço várias, mas este então continuo sempre a ouvir So You Are Tired ou Shit Talk. Pronto, ouço. Por aí. E mais? Descobri o álbum Like Gravity do Olafur Arnalds, em que ouço a música Oceans vezes e vezes. Eu gosto muito também. Boas escolhas, doutora. E depois ouço muito música portuguesa, há muitos anos e atuais. Pronto, até há relativamente pouco tempo tiveste também um anterior podcast com Ana Deus e pronto, e fui rever todas. Eu chamei-a de ídola. Sim. E de facto gosto muito dela, gosto da forma como ela se foi reinventando ao longo do tempo e adoro a voz dela e adorei conhecê-la. Sim. Gostaste de ouvir? Gostei de ouvir e fui ouvir os foste regressar como eu também. Sim, e três tigres. Exato. E os Ban. E os Ban, pois é, sim. É verdade. Os ossos vaidoso, bom, por aí vai. Eu ia-te falar do álbum Ana Márcia, da Márcia. Da Márcia, sim. Que tenho o álbum físico, que além disso é um álbum muito bonito, desenhado por ela, isto não é propósito. E onde ela revela um pouco da sua infância, através das letras, belíssima. Aliás, há um tema que gostas em particular, tu gostas do álbum todo também, como eu, Manhambela, não é? Pois é. A Márcia que assinou o genérico deste podcast durante anos, com muito orgulho meu, e mais uma vez agradeço à Márcia esse genérico. E maravilha, já temos as músicas. O que é que trouxeste para ler? Sei que é um livro da Irene Valero. Compraste-o agora na Feira do Livro? Não, por acaso não foi na Feira do Livro. A Feira do Livro foi muito boa. Foi boa? Mas foi uma boa colheita? Foi. O livro que trouxeste foi Manifesto pela Leitura, não é? Exatamente. E que estava eu no processo de procurar algo que fosse interessante para trazer aqui para ler. E é logo no início a ideia de leitura, não é? Da importância de ler. E é da Marguerite Yourcenar, e que é do livro O Quê? A Eternidade. E o texto é mesmo da Marguerite Yourcenar. Queria consignar aqui um milagre banal, progressivo, de que só nos damos conta depois dele
ter acontecido: a descoberta da leitura. O dia em que os 26 sinais do alfabeto deixaram de ser para mim traços incompreensíveis, alinhados sob fundo branco, arbitrariamente agrupados, e que a partir daí passaram a ser, cada um deles, uma porta de entrada para outros séculos, outros países, multidões de seres mais numerosos do que as que veremos em toda a nossa vida, às vezes para uma ideia que mudará as nossas, uma noção que nos tornará um pouco melhores, ou, pelo menos, um pouco menos ignorantes do que ontem. Eu acho fantástico. Maravilha. Eu gosto muito da Margaret Yourcenar, li esse livro, e realmente achei isto. Vários escritores escrevem sobre a maravilha que encerra a possibilidade de poder ler. E através disso nós conseguimos dialogar com pessoas que já viveram em gerações e milhares de anos antes de nós. Podemos comunicar com pessoas que nunca vimos e por isso, e além disso, transporta-nos para esta questão de outras histórias, outros conhecimentos, outras emoções. Pensando na palavra revolução e nos vários temas que abordamos, que revolução ainda falta na sociedade para vivermos uma vida melhor? Eu não gosto muito de usar a palavra empatia, porque depois as pessoas repetem muitas vezes empatia, mas é esta ideia de conseguir viver e deixar viver os outros. Eu acho que ainda é a grande revolução, porque o sentir que podemos respeitar as pessoas e que não estamos a perder nada por isso, que podemos cumprimentar as pessoas e que não estamos a ser menos por isso, a poder acarinhar as pessoas ou salientar as pessoas e não estamos a ser menos por isso, esta que seria a segurança de nós nos vivermos, sentirmos tranquilos em nós de que os outros podem ter outras escolhas. Com liberdade, não é? Sim, eu depois, às vezes estas questões são importantes sempre serem na ideia do respeito pela liberdade de todos os outros, não é? A nossa liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros. Pronto. Obrigado. Tens aí uma série de livros, eu não sei se queres sugerir alguns livros para as pessoas lerem, descobrirem, isto também associado a sugestões culturais que possas trazer. O que é que podes sugerir às pessoas? Então, sugestão, foi uma sugestão que isto aqui é um bom espaço para divulgar. Eu não sei se as pessoas sabem que todos os residentes em Portugal podem visitar uma lista que neste momento é de 30 e tal museus, palácios e monumentos. As pessoas residentes em Portugal. É? Residentes em Portugal, Okay. Gratuitamente 52 dias por ano. Giro. O que quer dizer 52 dias, quer dizer que se uma pessoa quiser enfeirar, por exemplo, o Mosteiro de Belém, a Torre, o Mosteiro, a Torre... Dá uma barrigada que não... Mas Sim. é num dia, estás a ver? Uau. E é gratuito. Eu aprendi isto quando estive em Viseu o ano passado, porque estava também a iniciar-se o projeto e às vezes só para as pessoas saberem que existe esta possibilidade e que basta mostrar o cartão de cidadão e entra-se. E aconselhava as pessoas a conhecerem Viseu, que eu achei um espaço extraordinário em termos de jardins, de cuidado no espaço público, o Museu Grão Vasco,
pronto, sugiro imenso Viseu. Boa. E livros? Tens mais alguma sugestão? Tens certamente, da Camila Sousa Vilada, não é? Porque falámos sobre isso, não é? E tens aí à tua frente A Viagem Inútil, que já leste, eu não. Já li. Aliás, conheceste a própria, não é? Na Feira do Livro. Sim, eu como vi que a Camila Sousa Vilada iria estar presente e ia ser entrevistada pela Isabel Lucas na Feira do Livro, fui para poder ouvir. Eu gosto muito da escrita dela, Aliás, das Malditas. Das Malditas, que é um dos meus livros preferidos. Sim, e A Viagem Inútil é sobre a sua escrita e o processo de escrita. Pronto. É muito biográfico. Mas que assume, ela explica que há pessoas que escrevem que escrevem sobre as suas fantasias, outros escrevem sobre as suas recordações. E ela é dos segundos. Ela escreve sobre as suas recordações. Eu estive a ver a sinopse. A Viagem Inútil constitui o relato cru da própria vida de Camila Sousa Vilada, as suas origens, a sua dolorosa infância, um corpo clandestino de mulher, açoitado pela fúria alcoólica do pai, a vivência como travesti, conheceu a prostituição, mas também o êxito no teatro e o exercício da escrita. E que não pode ser senão radical, intenso, a busca de uma reparação impossível. Bolas, muita matéria para descobrir e ler. Tu gostaste? Eu gostei Boa. Bastante. Mais algum queres sugerir? Sim, eu quero sugerir este outro que eu li, é um livro também pequeno e que se chama Autorretrato, Instruções para Sobreviver à Máfia, que é de David Enya. Foi um amigo que sabe que eu gosto de ler e que é um livro para já numa escrita muito pautada, isto já foi colocado em cena em Itália, tem a ver com o Palermo, pronto, aqui que são instruções para sobreviver a Palermo e contam a história da reviravolta que acontece numa cidade que era possuída pelo medo e como é que as pessoas acabam por tomar nas suas mãos a mudança. E mais não digo, E mais leiam. não diz, agora leiam, pois. Boa. Há mais alguma sugestão cultural? Tenho a ideia que falaste de uma exposição, não é? Da Graça Moraes, no Palácio Anjos. Pois é, em Algés. Traço incrível. Verdade. Muito bem. Estamos já perto do final desta nossa conversa. Quais são os teus maiores fantasmas hoje que te acompanham? Comecei com a pergunta de que se o que é normal e não é normal é um fantasma que chega ao teu consultório pela boca de quem te procura. E teus? Nós temos vários, nós pessoas, ao longo da vida, eu acho que vão mudando, outros acompanham-nos, talvez com menos terapia, aqueles que nos acompanham mais. Algum que possas partilhar? Eu acho que um dos grandes fantasmas é um fantasma que eu já percebi que até é comum com muitas outras pessoas. É o receio de perder as minhas capacidades cognitivas permanecendo o meu corpo vivente. Tenho exatamente o mesmo receio. A demência é um processo incrível e que pode ser inexorável, nós não podemos não poder escolher, e é sem dúvida o meu maior fantasma. Obrigado pela partilha, Lisa. Eu tenho exatamente o mesmo pavor. Não dominamos isso, portanto, vivamos a vida Exato. o melhor possível e esperemos que não ser contemplados com essa má sorte. A vida tem sido boa para ti? Tem. A vida tem sido muito boa para mim, porque eu acho, não é? Eu acho que os desafios, as batalhas, tudo isso também
É como, agora já que falei do desenho, vamos. São o que é que permite desenhar? São as sombras. A luz só existe num papel se estiver lá desenhada a sombra. Com isto, eu não quero ter sempre desafios, batalhas, complicações. Não sei. Ou visitares as tuas sombras, não é? Sim. Namorares muitas sombras, não é? Mas acho que muitas vezes são esses lugares de luta, que são lugares de reflexão, fazem-nos abrir mais espaço em nós. Porque, olha, eu até há pouco tempo estava a escrever, ocorreu-me um pensamento sobre, é assim, nós usamos muito o verbo crescer, não é? Nós crescemos durante alguma altura. Isto agora ocorreu-me que eu ia usar essa palavra. E depois, a partir de uma certa idade, nós começamos a usar envelhecer. Mas nós não estamos ainda a crescer. Nós estamos ainda a expandir os nossos conhecimentos sobre o mundo, sobre nós próprios. Os espanhóis chamam ser maior, não é? Algo assim, não é? Exatamente. Pois. Mas esta questão de que nós, se calhar, crescer é uma possibilidade que nos acontece toda a vida se estivermos despertos para isso. Estivemos curiosos e com vontade de... Abertos ao que nos é enviado de fora e depois que possamos trabalhar isso em nós. Boa, assim é a ideia de vida, a vida ser sempre uma aprendizagem, não é? Eu acho que isso é ao contrário de envelhecer. também gosto. E gostava de te perguntar uma coisa, já para contrariar a nebulosa onde estamos todos, não é? Uma notícia boa que leste ou recebeste nos últimos tempos, pode ser num jornal, numa revista, num site, ou pessoal que te contaram e gostaste de saber. Olha, foi uma boa notícia para mim quando estava na Feira do Livro. A Feira do Livro, eu fui várias vezes à Feira do Livro, porque não vou de uma só vez, por isso vou várias vezes. E não estava, passei simplesmente e estava a falar a Siri Hustvedt. A Siri foi a companheira de 40 e tal anos do Paul Auster. E porque que foi uma boa notícia para mim? Eu fui uma leitora compulsiva de Paul Auster. Para mim, Siri era a mulher do Paul Auster. Em rigor. E duas coisas. Ela estava a falar sobre a questão de que, e depois também ela já tem uma entrevista no Y sobre isso, que é existe, ela diz, existia o Paul, existia a Siri e existíamos nós. O nós, esta terceira pessoa, é uma pessoa que existia, é entidade. Pronto. E eu achei este conceito muito bonito, porque de facto sempre a tinha visto como a mulher do Paul Auster. E outra questão que eu achei uma boa notícia, e se calhar a boa notícia também pode ir ali para o grupo dos fantasmas, que é, eu olhei e vi, porque eu lembrava-me dela nova, quando eu também era nova. E o facto de haver com rugas, mais velha, a falar, senti, sim, eu também virei a ter estas rugas vivendo até aos 70 ou até aos 80. Por isso, naquele momento, que ainda por cima não dava nada à espera, eu tinha ido por outra razão à feira, achei que
através destas duas ideias, foi uma boa, é uma notícia, foi uma coisa boa. É muito interessante isso, e interessante vermos nos outros mais velhos e que estão notoriamente mais velhos, que admiramos e gostarmos de os ver e pensarmos, olha, está-me a dar horizonte. Eu costumo dizer assim, está-me a dar horizonte, ok, Sim. quero ser assim, imagino-me assim, já. Não é? Já não nos assusta, não é? Porque às vezes eu até fiquei mesmo a pensar neste processo, porque nós não gostamos tanto de ter as rugas, de ter os cabelos, sim, de passar a ter algumas dificuldades que acontecem com a idade, diferenças físicas, mas realmente, se nós ao olharmos para alguém que gostamos, admiramos, vemos é um facto, a vida faz isto. E é possível manter, não é? O raciocínio, o espírito claro. Adoro isso. Pronto, o professor Eduardo Lourenço era um caso, e tantas outras pessoas que eu tenho conhecido. Em Mato Grosso, eu às vezes até fazia isto com um exercício que até já publiquei. Fisicamente incrível, bolas. Sim, mas se ele tem, mas ele tem rugas. Não, claro. Não tem o corpo que tinha aos 20 mas anos. Mas tem um corpo ágil e uma bela cabeça, verdade. Ou uma cabeça ágil, bem, eu lembro, já referi isto noutros lados, mas o Cruzeiro Seixas com 90 e tal anos e uma cabeça brilhante, apesar do corpo bastante frágil, a vista bastante frágil, mas a cabeça tão ágil que há ali uma faísca de energia, uma juventude que contradiz o que estamos a ver, e isso, dá-nos algumas luzes de faíscas do que é que pode ser interessante no futuro, não é? E se calhar nós até conseguimos processar melhor as nossas emoções e os nossos fantasmas. Mesmo. Não é? Porque a metáfora é uma forma de empatia. E ao conseguirmos estar... Usaste a palavra empatia, Lisa. Pois, outra vez. Não sei, agora se calhar isto vai explodir. Eu uso a palavra empatia, como sabes. Sim. Eu fiz de propósito para teve de ser. Tu agora tu vens aqui, já sabes, também levas, não me dás só, não é? Era o que faltava. Lisa, estou muito feliz. Isto não vai ser cortado, lamento. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Pequenos grandes prazeres. Esta pergunta já te lancei da outra vez, porque eu repito sempre a mesma pergunta. E, eventualmente, algumas coisas se alteram, outras nuances, ou outras coisas que te visitam agora, que te apetece referir. Pequenos grandes prazeres. Já falaste de... Olha, porque eu também pensei que já tinha respondido a isto, mas nem sequer fui investigar. Porque eu acho que... Respondo agora. Para mim, são e continuam a ser os gestos do abraço físico, do abraço em termos de emoção, de acarinhar. O tempo no abraço. E a questão do ter tempo para estar no momento. Estar num momento sem tempo. São assim o que eu acho. Ainda há uma outra coisa. Ainda há uma outra coisa que é. Vou dizer empatia outra vez. É tu circulares na rua, no metro, em pequenos espaços e veres gestos de empatia ou de cuidar entre pessoas que são desconhecidas. Isso comove-me muito. Isso comove-me imenso, porque eu estou sempre preparado para a indiferença, para alguma superficialidade. Estamos treinados para isso. Quando nos surpreendem de outra maneira. Pessoas que nós nunca vimos nem voltamos a ver e que têm ali um pequeno gesto ou temos uma troca de olhares ou uma troca de sorrisos. Isto é a beleza das pequenas coisas. Obrigado.
É assim, Lisa. Empatia ou amor ou outras palavras podem ser super azeiteiras ou podem, de facto, representar-nos e estarem vestidas de significados. E, portanto, acho que não vale a pena esvaziar as palavras só porque pessoas usam-na mal, não é? Senão ficamos sem palavras, não é? Olha a palavra amor, tão mal usada e tão bem usada, não é? Bom argumento. Agora Estive convenceste. bem. Agora convenceste. Pronto, tinha de ser. Obrigado, Lisa. Obrigado, Bernardo. Gostei muito. Também. E até Foi um já. bocado tempestade. Foi uma tempestade, foi. E terminou assim este episódio, esta tempestade, com a médica Lisa Vicente. Espero que tenham gostado. E se sim, digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia e também aquela que não é boa, talvez. Tenham coisas para trocar. Podem encontrar-me nas redes sociais, gosto sempre de ter o vosso feedback. Como sabem, nesta temporada o genérico é da autoria da Garota Não e as fotografias desta vez foram da Matilde Fieschi. Que fotaços, Lisa, que fotaços. A edição áudio foi, como é hábito, o Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Aproveito para dizer que este podcast vai agora a banhos para umas tão desejadas férias e descanso, porque eu também sou filho de Deus e das deusas. Vemo-nos por aí e estou a falar da minha mãe, Mateus. E se quiserem, aproveitem para voltar a ouvir alguns dos episódios mais antigos. Até ao meu regresso, boas férias a quem as vai ter, até à próxima temporada, tenham boas conversas. Acaba a frase. E bons abraços. Com empatia. Vou para casa escrever empatia. É verdade. 15 vezes empatia. 15 vezes empatia. Todos os dias. Até já. Obrigada.